Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo de Mesquita e minha equipe ficou responsável pelo tema resumo. A gente vai abordar o resumo em dois aspectos, como atividade acadêmica e como gênero textual. Ele, como atividade acadêmica, está presente em praticamente toda a vida escolar de um aluno, seja no ensino infantil, quando a professora pede para o aluno fazer um resumo de como foram suas férias, ou até mesmo no ensino médio, ensino superior, quando é solicitado que o aluno faça um resumo de um livro, por exemplo. Nesse segundo caso, a gente está falando de uma atividade de sumarização, que consiste em reproduzir de forma resumida as ideias principais de um texto. E para isso é utilizado algumas técnicas, que são a de seleção e apagamento, generalização de ideias e de construção. Isso mesmo, esse slide aí. Na técnica de seleção e apagamento, pega-se o que for principal, o que não pode se deixar de lado, e apaga-se o que for secundário. Como no exemplo aí. Ele era o mais rápido naquela corrida, ninguém conseguiu ultrapassá-lo. Na forma resumida, fica, ele era o mais rápido naquela corrida. Pode passar. A técnica de generalização de ideias consiste em substituir informações gerais por informações particulares. Como no exemplo aí. Foi solicitado que os alunos arrecadassem arroz, feijão, macarrão e algumas frutas. Na forma resumida, fica apenas, foi solicitado que os alunos arrecadassem alimentos. Pode passar. A técnica de construção consiste em substituir uma sucessão de fatos pelo seu resultado. No exemplo, Maria pegou a caneta começou a escrever, verso por verso, estrofe por estrofe. Na forma resumida, ficaria apenas, Maria escreveu um poema. Esse tipo de resumo é bastante utilizado, né, como ferramenta de ensino, porque ele facilita a assimilação de ideias. O professor pode saber, ter certeza que o aluno entendeu o conteúdo passado através de um resumo feito por ele. Só que o resumo ele não tem apenas essa finalidade de reproduzir de forma resumida as ideias de um outro autor. No meio acadêmico, ele também possui um outro significado, que é uma ferramenta de comunicação científica. Nesse caso, a gente está falando do resumo acadêmico. O resumo acadêmico, ele é um gênero textual. E quando a gente fala em resumo acadêmico, a gente não está falando apenas de um resumo de um texto base, e sim de um gênero textual que é produzido pelo próprio autor da obra. O resumo acadêmico, ele segue algumas regras para sua construção. Essas regras são da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, através da norma da NBR 6028. Nessa NBR 6028, ela classificou o resumo em 3 tipos, que é o resumo indicativo, o resumo informativo e o resumo crítico. O resumo indicativo, como o nome já diz, é um resumo de indicação. Ele não dispensa a leitura da obra em si, ele vai apenas indicar onde a gente pode encontrar uma determinada informação. É o que a gente costuma ver nos livros pelo nome de sumário ou índice. Como eu disse, ele não dispensa a leitura da obra, ele vai apenas dizer onde eu posso encontrar a informação. Diferente do resumo informativo. O resumo informativo, ele vai trazer de forma condensada todas as informações principais de um texto, e ele pode dispensar a leitura da obra. E já o resumo crítico, ele, além de trazer todos os pontos principais do texto, ele também vai trazer a opinião da pessoa que está a opinião da pessoa que está resumindo. É o que a gente vê no meio acadêmico pelo nome de recepção ou de resenha crítica. Vou passar a palavra para o meu amigo Hanson. Boa noite, eu vou apresentar como estruturar um texto, um resumo acadêmico, no caso. Ele tem que ser objetivo, você tem que chegar nas ideias principais desse texto e botar em prática aquele que você está querendo passar para, tipo, você fosse apresentar para uma banca acadêmica o seu projeto científico. Você tem que apresentar seus objetivos para poder ficar mais fácil de ser selecionado o seu resumo para caso venha ocorrer alguma premiação, algo do tipo.
Próximo tópico, que é como estruturar um resumo acadêmico, a metodologia, o processo que você teve para poder construir aquele resumo. Quais os métodos que você utilizou, você tem que descrever e tal. O próximo passo é o resultado. Se você fez alguma pesquisa, tipo de campo, você tem que botar os resultados também no resumo, de uma forma bem resumida também. A relevância, você pegar os tópicos principais do seu resumo e dar ênfase para eles, para poder tipo, ficar mais fácil do pessoal entender, porque eles não vão precisar ler o artigo todo, o artigo científico, o resumo acadêmico todinho para poder saber. Você tem que ter essa preocupação de passar os tópicos importantes para aquelas pessoas que vão ler o seu texto. E por último, as palavras-chave. No mínimo, num resumo acadêmico, tem que ter 3 palavras-chave, e no máximo 5, segundo as normas da ABNT. Outra coisa que eu andei pesquisando por fora, que foi a parte de como construir um resumo acadêmico também, a quantidade de palavras que você tem que usar. A quantidade de palavras, segundo a ABNT, para trabalhos acadêmicos com tese, dissertação e relatórios técnicos científicos são de 150 palavras a 500 palavras. Para artigos de periódicos e revistas científicas, são de, no mínimo, 100 e, no máximo, 250 palavras. Para indicações breves, que são resumos feitos quando vai se submeter a um trabalho em um evento científico, são de 50 a 100 palavras. Nesse tópico é bem mais resumido, porque você tem que apresentar de uma forma mais resumida para o público, para eles compreender aquele assunto. E quando o resumo é crítico, ele não possui um número determinado de palavras, devido às suas características especiais que tem. E outra coisa também é quando você vai construir um texto, você começa com um tempo verbal, no caso, o resumo. Aí você não pode mudar esse tempo verbal. Tipo, se você começa no pretérito do indicativo, você deve continuar até o fim no pretérito do indicativo, entendeu? E era basicamente isso, e agora eu vou passar para o Rubens. Boa noite. Eu fiquei com a parte de palavras-chave. Não botou slide porque é só o resumo do que o Hans já tinha mencionado atrás. No mínimo, tem que ter 3 palavras-chave para poder ter um resumo. Logo no final do resumo, para colocar. Com 3 palavras-chave, 2 pontos, uma palavra-chave do texto, ponto, vírgula, mais um, espaço para botar outra assim. Dentro da norma do artigo que foi mencionado, tem que ter no mínimo 1,5 de espaçamento entre uma palavra e outra para deixar compreendido. Só isso mesmo, não tem muita coisa a falar sobre isso não. Eu fico agora com o próximo colega aí. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre... Boa noite. Vou falar um pouco sobre os meios de circulação de um resumo acadêmico. No caso aí do resumo encontrado em um caderno de resumo de um evento científico, ele circula de um modo autônomo, ou seja, ele é um texto isolado. Nele será encontrado só os resumos, sem o trabalho ou a obra junto. Nesse caso, ele circula como um gênero textual, especificamente falando, né? Mas um resumo pode ser também parte de outro gênero textual. Por exemplo, quando é elaborado um artigo científico, um dos itens, um dos elementos pretextuais de um artigo científico é justamente o resumo. Assim como qualquer trabalho monográfico também, seja um trabalho de conclusão de curso, seja uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Sempre eles serão precedidos de um resumo. Pode passar o slide aí. Sobre indicações de referência. O resumo pode estar como um texto isolado, um gênero específico, ou ele pode também estar dentro de outro gênero. Se o resumo for circular de forma autônoma, é preciso ter cuidado com as indicações de referências da obra, como um todo.
pois sabemos, né, que um resumo, ele se baseia em outro texto. Então, esse texto de origem deve estar devidamente referenciado no resumo. Por exemplo, se ele for apresentado como uma atividade acadêmica, deve-se começar encabeçando com a referência bibliográfica. Agora, se ele estiver dentro de uma obra, não é preciso fazer essa referência, né? Pois o texto inteiro da obra já estará junto desse resumo. Pode passar o slide. E agora o corpo do resumo. Falar aqui sobre tipo, a formatação de um resumo, né? O corpo do resumo, ele é feito em um único parágrafo. Então, todo o texto do resumo, ele é escrito de um único bloco, em um único bloco, seguindo o que é chamado de estilo blocado. Isso significa que não é preciso fazer o recuo da primeira linha do parágrafo, ou seja, o texto vai ser todo alinhado, tanto na margem esquerda quanto na margem direita, sem a necessidade de recuo. Sem precisar mudar também de linha ao final de uma frase, por exemplo, pois o resumo vai ser construído em um único bloco, ou seja, em um único parágrafo. É isso, minha parte. Agora eu passo para o próximo participante. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vou falar sobre o estilo de resumo, certo? Bom, primeiro a gente tem que levar em conta alguns aspectos previstos, né, na PNT, que é atendido em qualquer tipo de sumarização de texto, que o Gustavo falou, que é sumarização. Basicamente é uma diminuição de tempo de narrativa, certo? Bom, o que a gente tem que levar em conta? Em primeiro lugar, seria evitar contrações, figuras, tabelas e símbolos, pois quanto mais direto o nosso texto for, melhor. Quando a gente trabalha com texto com muitas figuras e gráficos, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar o texto, o resumo, muito difícil aos olhos do leitor, certo? Ou seja, é melhor evitar textos com muitas tabelas e gráficos, certo? E, em segundo lugar, evitar citações de teóricos. Quando a gente for pegar alguma coisa de algum teórico, é bom a gente sempre focar no conteúdo da teoria que ele fala. Sempre buscar falar sobre a teoria, sem citar o teórico. Quando a gente for pegar alguma coisa disso, para embasar nosso texto, certo? Ou seja, sempre focar em falar da teoria, e não da pessoa que escreveu aquela teoria, daquela teórica, quem desenvolveu aquilo. A norma também prevê a quantidade de palavras, né? Como o Hans tinha falado, que seria basicamente de comunicações breves e novas, seria de 50 a 100 palavras, de artigos e relatórios de 100 a 250 palavras, e de dissertação de tese, TCC, entre outros, vai de 150 a 500 palavras, como o Hans já havia dito, certo? Então, recapitulando tudo que foi falado aqui, toda vez que a gente for fazer algum resumo, a gente tem que ver 3 aspectos. Seria o conteúdo, a forma e o estilo de texto, para garantir que o nosso resumo esteja dentro daquilo que deve ser apresentado ao nosso público, ao leitor. Pois, como o Gustavo também havia falado, o resumo é uma forma de comunicação científica. Então, a gente tem que ter o cuidado que ele vai cumprir seu objetivo de divulgar e de comunicar. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.